Boa noite. Primeiro domingo do mês de setembro, e nós vamos começar a conversar a respeito de um novo tema. E o nosso tema neste mês é Ortodoxia Humilde, Alternativa à Cultura do Ódio. Nós chegamos a um tempo da história onde as pessoas mais odeiam do que amam. E não sei você, eu acredito que sim. Eu ando muito preocupado com a tal cultura do ódio, com os haters. Se você tem o mínimo de familiaridade com a internet, você já se deparou, já deve ter se deparado com um hater. É alguém que odeia alguma coisa. É alguém que odeia alguma coisa. E esse ódio a alguma coisa, esse ódio a alguém, tem se tornado uma cultura. Por isso os estudiosos têm chamado esse nosso tempo de cultura do ódio. E nós, enquanto cristãos, vivendo imersos nessa cultura do ódio, como é que a gente pratica aquilo que nós ouvimos na série passada? Na série passada, nós falamos sobre a nossa missão, que é compartilhar o Evangelho de Jesus com as outras pessoas. E como é que a gente compartilha o Evangelho de Jesus dentro de uma cultura do ódio? É sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir de hoje. A nossa agenda em setembro está aí. Hoje nós vamos falar sobre atitude. A sua atitude é importante. No próximo domingo, se Deus quiser, falaremos a respeito de com lágrimas nos olhos. No terceiro domingo, a começar em mim. A começar em mim. E no último domingo, a aprovação de Deus. Então está aí a nossa agenda, que depois nós divulgaremos no nosso Facebook. A cultura do ódio no Brasil e no mundo. Se você navegou por esses dias, se você leu um jornal, uma revista, se você acessou internet, você deve ter se deparado com o ataque do Estado Islâmico em Barcelona, na Espanha, quando um sujeito dirigindo um furgão, lá naquele lugar bucólico, Las Ramblas, atropelou, se eu não estou enganado, 16 pessoas morreram, né? Mas ele atropelou dezenas de pessoas. Então, o Estado Islâmico difundindo o terror ao redor do mundo. Isso foi notícia recente. E o Estado Islâmico assumiu a autoria. Se você navegou por esses dias, ou se você leu um jornal, uma revista, você também se deparou com o ressurgimento do movimento supremacista branco nos estados do sul dos Estados Unidos da América. Aquilo que nós vimos na pequena cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia. Aquele confronto entre os supremacistas brancos e o pessoal que não veste essa camisa, né? Também nós vimos um rapaz que dentro de um carro, ele foi para o meio da multidão, uma moça, uma advogada faleceu. Um movimento que está forte no sul dos Estados Unidos, o movimento supremacista branco, e o ressurgimento daquela organização Ku Klux Klan, aliado com o neonazismo também. Então, são coisas que estão acontecendo aí, né? No nosso país, a polarização política no Brasil, um exemplo, na última eleição presidencial, os petralhas versus os coxinhas. Famílias foram dilaceradas por causa dessa polarização. Gente deixou de se relacionar
porque era petralha ou porque era coxinha. Então nós vemos a polarização. Um outro exemplo que eu daria aqui, hoje eu não tenho mais coragem de vestir a camisa do meu time de coração e sair pela rua. Não tenho mais coragem, porque não sei se volto vivo. Não é porque é o Palmeiras que não tem mundial. Não é isso. É porque a cultura do ódio, ela tem engraçado de tal forma, de tal maneira, tem crescido, que hoje em dia, de repente, se você está com a camisa do seu time de coração, você morre. Você morre. Alguns exemplos para a gente notar essa cultura do ódio que tem tomado conta do mundo, que tem tomado conta do nosso país. A cultura do ódio. Eu odeio evangélicos. Eu odeio católicos. Eu odeio negros. Eu odeio brancos. Eu odeio gays. E o pior de todos os ódios aqui agora, eu odeio cunhados. Esse é o pior. Se você navega, se você tem alguma familiaridade com Twitter, com coisas do tipo, do gênero, talvez você já tenha se deparado com um hashtag eu odeio alguma coisa que está ali, ou outras. Eu odeio Corinthians, eu odeio Palmeiras, eu odeio espíritas, eu odeio latinos, eu odeio nordestinos, e por aí vai. E por aí vai. Talvez você esteja perguntando, Gustavo, eu não acredito nisso, o ódio se tornou uma cultura? O ódio se tornou uma cultura? Então vamos para a palavra do Leonardo Sakamoto, que é um jornalista, e além disso é mestre e doutor em ciência política. Ele disse o seguinte, no blog dele: a incapacidade de colocar-se no lugar do outro e entender que ele ou ela merece a mesma dignidade que sonhamos para nós mesmos. E aí tem um corte, eu queria parar por aí um pouquinho. A incapacidade de colocar-se no lugar do outro, do negro, do branco, do gay, do evangélico, do católico, do espírita, a incapacidade de colocar-se no lugar do outro e entender que ele ou ela merece a mesma dignidade que sonhamos para nós mesmos. Ah, Gustavo, o que você está falando é um absurdo, eu não posso concordar. A gente pode discordar, mas a gente não pode odiar e querer que o outro que é diferente de nós morra. Nós não podemos. Eu posso discordar de X, de Y, de Z, porque o meu valor é diferente. Mas daí a querer que esse outro morra, está errado. Está errado. E a cultura do ódio é isso, é querer que o outro morra, porque pura e simplesmente ele é diferente de mim. Vou dar um exemplo aqui. A questão dos gays. Eu posso discordar da bandeira gay, da prática gay, mas daí a querer que todos os gays morram e de repente até arregaçar as minhas manguinhas para matar um? Não. Não. Então, a incapacidade de colocar-se no lugar do outro e entender que ele merece a mesma dignidade. A mesma dignidade. A mesma dignidade. Primeiro ponto. Continuando a leitura. A rede. A internet trouxe maravilhas, mas também organizou a ignorância que estava dispersa. Então tinha um que odiava lá, tinha outro que odiava aqui, tinha outro que odiava colar. O que a internet fez?
aglutinou essa turma, juntou essa turma, aproximou essa turma. Então, por isso, uma cultura do ódio, porque nós perdemos a capacidade de se colocar no lugar do outro, respeitando o outro em sua dignidade, perdemos essa capacidade, e a internet juntou os ódios. E esses dois fatores construíram e têm construído uma cultura de ódio. Quero frisar, de novo, quero que você me entenda. O pastor Gustavo está moderninho. Não estou moderninho. Sou quadrado. Eu posso não concordar com X, com Y, com Z. Como eu não concordo. Porque eu tenho um valor. E eu não concordo com aquela prática, com aquela bandeira. Ponto. Mas eu não matarei nenhuma daquelas pessoas. Eu não matarei. E eu acredito que esse deva ser o comportamento de cada um dos discípulos de Jesus. Nós repudiamos o pecado, mas nós amamos e acolhemos o pecador. Então eu posso não concordar com uma prática e com uma bandeira, mas eu não matarei ninguém. É isso. E aí a pergunta, como compartilhar o Evangelho nestes tempos de ódio? Como compartilhar o Evangelho nestes tempos de ódio? Porque olha que coisa louca. Anunciando o amor de Deus, entre aspas, nós podemos fomentar essa cultura de ódio. Dependendo do nosso jeito, da nossa pegada, a gente fomenta essa cultura de ódio. E é isso que a gente tem que sacar. É isso que a gente tem que entender. É um baita de um desafio hoje compartilhar o Evangelho. Porque dependendo do nosso jeito, não chega o Evangelho da graça para alcançar a vida da pessoa. Chega preconceito, chega rótulo, chega porrada na cabeça da pessoa, mais ainda. Então a gente tem que ter cuidado. E eu queria ler 2 textos com vocês. Carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta, capítulo 1, versículos 13 e 14. O texto diz assim: preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Primeiro texto. Vou agora para o capítulo 2, a mesma carta, capítulo 2. E rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. E olha só que bonito agora o que o texto diz. Na esperança de que Deus é a gente? É a gente? Não é. Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nesta noite. Numa cultura de ódio, ensine-nos, ó Deus, a sermos promotores da paz. Numa cultura de ódio, ensine-nos, ó Deus,
a sermos promotores do amor. Mas também, Senhor, nos dê a coragem para mantermos, Senhor, o nosso valor, o nosso princípio, a opinião correta, a ortodoxia. Mas que, acima de tudo, Senhor, sejamos graciosos, misericordiosos e humildes. Porque é o Senhor quem concede o arrependimento. É o Senhor e não nós. Em nome de Jesus. Amém. O que é que nós podemos aprender estudando os textos bíblicos? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Como você fala é tão importante quanto o que você fala. Seja firme em suas convicções e gracioso em suas interações. Simples? De jeito nenhum. É um desafio colocar em prática o princípio. Como você fala é tão importante quanto o que você fala. Seja firme em suas convicções e gracioso em suas interações. Uma coisa que eu tenho aprendido: como você fala é tão importante ou mais importante do que aquilo que você fala. Eu posso dizer não para uma pessoa, e dizer não para uma pessoa é sempre ruim. Gostoso, bom é dizer sim. Mas eu posso dizer não para uma pessoa, que é uma coisa ruim de ser dita, mas ainda assim, eu posso dizer não amorosa, graciosa, misericordiosamente. Então, a questão não é tanto o que eu estou dizendo, mas como eu estou dizendo. Como eu estou dizendo. E hoje em dia, para o compartilhamento do Evangelho, esse princípio é fundamental. Porque mais importante do que aquilo que a gente vai dizer para a pessoa é como a gente vai dizer. Sabe qual é o nosso desafio hoje? O nosso desafio hoje, o nosso desafio há 30 anos atrás era tocar na cabeça da pessoa. Era o nosso desafio. Tocar na cabeça da pessoa. Porque a gente explicava e a pessoa tinha que entender. Então nós tínhamos que ser claros, lógicos, persuasivos. Tínhamos que convencer as pessoas. Então tínhamos que tocar a cabeça. Mas hoje, o desafio, sabe qual é? Ainda continuamos precisando ser claros, lógicos. A pessoa tem que entender, claro. Mas o nosso desafio qual é? É tocar o coração. Por isso que o que é mais importante é o como. É o como. Porque é o como que toca o coração. É o como que toca o coração. O texto nos diz o seguinte: preserva o modelo das sãs palavras. Em outras traduções, preserve a doutrina. Preserve a doutrina, as sãs palavras. Preserve isso, não abra mão de preservar isso, porque a igreja precisa da doutrina, precisa das sãs palavras, a igreja precisa da ortodoxia. Se a igreja abrir mão da ortodoxia, das sãs palavras, da doutrina, a igreja perecerá. Paulo está dizendo isso. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estamos em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aí para Timóteo? Paulo está falando a respeito da ortodoxia. Gustavo, caramba, até agora eu não entendi. Que trem é esse? Me perguntaria o mineiro. Que trem é esse? Ortodoxia. Ortodoxia refere-se ao pensamento correto sobre Deus. Diz respeito à crença e ao ensino baseados nas verdades da fé. Verdades consolidadas, comprovadas e tidas em alta conta.
São aquelas verdades que não mudam. São ensinadas claramente nas Escrituras e afirmadas nos credos históricos. Isso é ortodoxia. Um exemplo, o nosso credo. O nosso credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, etc, 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 etc. Aquilo lá são as balizas para nós. É um norte. A gente não pode negociar nenhuma vírgula daquilo, porque aquilo sintetiza a nossa fé. Nós pisamos, é o nosso chão aquilo ali. Se aquilo for tirado, a gente desaba, a gente despenca. Então, cremos naquilo, aquilo é a nossa ortodoxia. Nós cremos naquilo, e é aquilo que nós precisamos anunciar para as pessoas. É aquilo que nós precisamos dizer para as pessoas. De um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que todas as pessoas precisam passar pelo processo do arrependimento. Sem o arrependimento, ninguém verá o Senhor. É isso que nós devemos pregar. Porém, nós devemos dizer isso com graça, com misericórdia e com humildade. Porque nós não temos que tocar na cabeça das pessoas. Esse não é mais o desafio. Nós temos que tocar no coração das pessoas. Então não adianta a gente dar pulinho, dar murro no púlpito, não adianta a gente embargar a voz, não adianta a gente colocar o dedo em riste, acusar a pessoa, não adianta. Porque o desafio é tocar o coração das pessoas. Pilares da modernidade líquida, se preferirem, pilares da pós-modernidade. Como é que é o mundo em que a gente vive? O mundo é assim hoje, a pluralização. Diferentes grupos possuem diferentes visões de mundo. Tudo é uma questão de perspectiva. Esse é o nosso mundo. Não existe mais uma verdade, existem verdades. O cristianismo acabou se tornando um produto numa prateleira, no meio de tantos outros produtos e no meio de tantas outras prateleiras. A pegada é a pluralização. O segundo pilar é a privatização. A vida é minha, o problema é meu. Não é assim que dizem para a gente? A gente vai conversar com uma pessoa, a gente vai tentar dar um conselho e a pessoa diz assim: a vida é minha, o problema é meu. Ema, cada um com seus problemas. É a privatização, toda decisão é uma questão do indivíduo e não deve ser julgada e questionada por ninguém. O terceiro, secularização. O centro de referência é o ser humano. Deus ele foi desalojado. Não importa Deus, importa o ser humano. É o ser humano no centro. O centro de referência é o ser humano, como ser social buscando seu desenvolvimento e seu bem-estar. Então nós vivemos nesse mundo. Gustavo, tá bom, mas e a ortodoxia? Como é que a gente encaixa essas duas peças? O que você falou no outro slide e agora nesse slide. Joshua Harris diz: verdades ortodoxas são o prumo que nos mostra como pensar com retidão em um mundo tortuoso. A ortodoxia, a opinião correta, a crença bíblica é o prumo. É o prumo para a gente. A gente não descamba nem para um lado, nem para o outro, porque a gente tem uma opinião correta. Porque nós temos uma crença correta. Porque nós temos valores e princípios que são corretos. Ah, Gustavo, mas isso não é arrogância? Não. São corretos porque são baseados aqui, ó. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, as verdades ortodoxas são o prumo que nos mostra como pensar com retidão em um mundo tortuoso.
Por que você vive do jeito que você vive? Por que você não entra nas negociatas? Por que você é marido de uma mulher só, esposa de um marido só? Por que você é fechadinho assim? O que tem de mais? Homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé, o que tem de mais? Por que você não é assim? Porque é aqui, ó. Eu sou do livro. A minha fé é uma fé ortodoxa. O que eu vou fazer? É nisso aqui que eu acredito, então a minha vida está formatada nisso daqui. Isso é ortodoxia. Eu preciso ser assim e você também. Nossa vida tem que ter esse formato aqui, ó. Esse formato. Não um retângulo, mas o que está dentro, obviamente. Isso é ortodoxia. É o prumo para a gente viver num mundo tortuoso. Ortodoxia. Seja firme em suas convicções. Seja firme. Você foi chamada para ter convicções, para ter valores, para ter princípios inegociáveis. Você não entra em falcatrua porque você tem valor, porque você tem princípio. Você concorda que é Adão e Eva e ponto, acabou. Você aceita isso, porque está na Bíblia. Deus criou o homem e a mulher. Foi dessa maneira que Deus os criou. E pronto. É a fé ortodoxa. Porém, essa ortodoxia não pode nos tornar pessoas arrogantes, pessoas belicosas, pessoas beligerantes, pessoas briguentas. Gustavo, houve um tempo na minha vida que eu gostava de discutir. Agora, que eu já sou um tiozinho, eu fujo de polêmicas. Fujo. Porque tem gente, acredite nisso que eu vou dizer para você, tem gente que quer entrar numa bola dividida com você, não porque quer saber a sua opinião, muito menos porque vai ser transformado pela sua opinião. A pessoa entra numa bola dividida com você para te desestabilizar mesmo, porque é o prazer dela. Meu pai falava assim para mim: Gustavo, fuja de gente polêmica, porque são idiotas. Meu pai dizia isso para mim. Fuja de gente polêmica, porque são pessoas idiotas. Não vão mudar com a sua opinião. Não vão mudar. São pessoas que amam a polêmica pela polêmica. E hoje, a gente tem que abrir os nossos olhos para a gente não cair. Porque vejam o que o texto bíblico nos diz e nos ensina. E rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Vamos ler todos juntos o que está em amarelito? Vamos lá? Ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Vamos parar aí. Vamos parar aí. Vamos deixar essa palavra ressoar dentro de nós. Ao servo do Senhor não convém discutir. E quantas vezes nós entramos em discussão ou discussões? Mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo como? Com mansidão os que resistem. E aí aquele momento em que eu já frisei, que eu acho que a gente precisa entender, a gente tem que entender isso aí, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Quem é que concede o arrependimento? Arrependimento aí é mudança, é transformação. Quem é que transforma?
Vamos falar mais forte todo mundo? Quem é que transforma? Deus. Fechou, lacrou. Deus. Deus. Então pare de infernizar a vida do seu cunhado. Pare de ficar em todo momento dividindo bola, discutindo com ele. Porque ele não vai se converter a você, à sua verdade, à sua opinião, ao seu modelo. Quem concede o arrependimento é Deus, a verdade que é de Deus. E que se libertem da armadilha do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Vamos para uma outra tradução, porque isso a gente tem que entender. A gente precisa entender. Num primeiro momento, Paulo falou, seja firme em suas convicções. Agarre-se à doutrina. Mas agora o que ele está ensinando para a gente? Seja gracioso em suas interações. Não convém discutir. Você tem que ser amável, você tem que estar apto para ensinar. Uma vez, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Tem que ser paciente. Corrigindo com mansidão. Todos os que resistem. Vamos para uma outra tradução. Não se envolva em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. Vamos lá para o amarelito, todos juntos? O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios com uma mudança de coração e o retorno à verdade, para que possam escapar da armadilha do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Disse e repito, é um baita de um desafio aplicar isso na vida. Mas é um desafio que é válido. Porque se a gente não praticar a recomendação, a exortação de Paulo, se nós formos para a briga, se nós colocarmos o dedo em riste, se nós acusarmos, se nós tacarmos pedra, sabe o que vai acontecer? Nós só vamos fomentar a cultura do ódio. Porque já existe um baita de um preconceito contra os evangélicos. Já existe. As pessoas dizem assim, evangélico? Xiii. Já existe um baita de um preconceito. Se nós partirmos para a não prática disso daí, sabe o que vai acontecer? A gente só vai fomentar a cultura do ódio. Só vai fomentar a cultura do ódio. Em vez de dizer para as pessoas que elas vão para o inferno, a gente precisa começar a orar por elas, a proclamar o evangelho da graça para elas e a discipulá-las, para que, ao invés de ir para o inferno, elas alcancem os céus. É isso que a gente deve fazer. Essa é a nossa missão. Devemos nos importar profundamente com a verdade. Também devemos defender e compartilhar essa verdade de forma compassiva e humilde. Compassiva e humilde. Eu tenho que ter compaixão das pessoas. E preciso ser humilde para tratar com elas. Jamais um cristão, jamais. O cara pode tocar tambor. O cara pode ser bandido, pode ser homicida. O cristão não pode jamais olhar
para nenhuma dessas pessoas de cima para baixo. Jamais. Jamais. A gente precisa, nas nossas interações, em todas elas, compaixão e humildade. Por que, Gustavo? Por que você está dizendo isso? Vejam a palavra de Michael Kruger, que é um professor de Novo Testamento, num dos seminários lá nos Estados Unidos. Os cristãos creem que conhecem a verdade somente porque Deus a revelou a eles. Em outras palavras, os cristãos são humildes porque seu conhecimento da verdade não é baseado em sua própria inteligência, estudos ou perspicácia. Pelo contrário, seu entendimento é 100% dependente da graça de Deus. O que eu tenho, eu recebi. O que você tem, você recebeu. Então não existe motivo para nos orgulharmos. O conhecimento de Deus é um conhecimento dependente, e isso só leva à humildade. Obviamente não significa que todos os cristãos sejam humildes, mas significa que deveriam ser, e tem bases adequadas para tanto. O cristão deveria ser humilde, se não é, é porque tem alguma coisa errada. Jamais eu poderia olhar para uma pessoa de cima para baixo, jamais. A pessoa pode estar na lama do pecado, jamais eu poderia olhar para ela de cima para baixo, como cristão. Porque o que eu recebi, me foi dado, não é meu, não é nato, eu recebi. Então eu não tenho por que me orgulhar. Eu não tenho por que me orgulhar. Eu fui alcançado pela graça, eu não tenho do que me orgulhar. Você foi alcançado pela graça, você não tem do que se orgulhar. Ah, eu sou melhor, Gustavo, porque aquela pessoa está nas trevas da ignorância. Você não é melhor, você foi alcançado pela graça. Só isso. Só isso. Ah, Gustavo, eu sou mais digno porque eu tenho um casamento heterossexual. Não. A sua dignidade está no fato de você ter sido alcançado pela graça de Deus. A sua dignidade é a dignidade de Cristo, que Ele compartilhou com você, porque você é tão pecador quanto aquela pessoa que está deitada numa cama com a pessoa do mesmo sexo. Você é tão pecador quanto aquela pessoa. A sua dignidade é a dignidade de Cristo em você. Não é porque você é melhor do que ela. Não é. Olha só que coisa louca que aconteceu, e é propício porque daqui a pouco nós vamos ceiar. Nós entregamos para Jesus o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa podridão, e Jesus entregou para a gente o quê? O que Ele entregou para a gente? A sua virtude. De maneira que quando Deus Pai olha para mim, sabe o que Ele vê? Não o meu pecado. Porque o meu pecado eu já entreguei para Jesus. O que Ele vê em mim? Ele vê a virtude do Filho. Quando Deus olha para mim, não vê Gustavo, vê Jesus. Porque se visse Gustavo, estava frito. Frito. Se Deus olhasse para mim e visse Gustavo. Deus olha para mim e vê os méritos de Cristo. Foi isso que aconteceu com você. E é por isso que a gente não tem direito algum de olhar quem quer que seja. Quem quer que seja. Ah, Gustavo, mas isso daí que você está falando é esquisito. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente tenha que concordar. Não estou dizendo isso. Que a gente tem que concordar com prática X, Y, Z. Eu estou dizendo que a gente olha para a pessoa com compaixão, com humildade, ora por ela, para que Deus a convença do seu pecado. Eu não posso querer matar a pessoa. Você é índio, tem que morrer porque eu não gosto de índio. Você é gay, tem que morrer, eu não gosto de gay. Você é coríntia. Bom, aí já titubeei, né? Que já fiquei meio na dúvida. Você é coríntia, tem que morrer porque é coríntia. É assim? A gente pode pensar assim? Não pode, mas o mundo está pensando assim. É a cultura do ódio.
É a cultura do ódio. A última frase desse mesmo professor. Vamos ler todos juntos? Reler? Vamos lá? Como você fala é tão importante quanto o que você fala. Seja firme em suas convicções e gracioso em suas interações. Uma pessoa pode estar certa e ser humilde ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. Uma pessoa que está certa, mas é humilde ao mesmo tempo. Igual que nem nós, né? Quando a gente tem razão, o que a gente faz? Quantas e quantas vezes, né? Ah, pastor, quando eu estou com a razão do meu lado, eu subo na mesa. Eu subo na mesa. Quem nunca, né? Subiu na mesa, porque tinha razão. Mas olha que palavra. Uma pessoa pode estar certa e ser humilde ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque não é a pessoa que vai convencer e converter o outro. Quem convence, quem conduz ao arrependimento é Deus. Você já se indispôs com alguém por causa da sua fé? Já brigou? Já quebrou o pau? Já ficou um tempo sem falar? Com o cunhadão? Com o concunhado? Porque depois do almoço, o frango lá sobre a mesa, ou melhor, o que sobrou do frango, o esqueleto do frango, e aí, aquela polêmica. Opinião para lá, opinião para cá, briga. E você foi embora nervoso. Já se indispôs com alguém? Por causa da fé? Não se esqueçam de uma das páginas mais tristes da nossa história. Século 17. Quem não concordava com a igreja era considerado herege e ia para a... Ai, que belezinha! Ia para a fogueira, porque não concordava. A gente tem isso nas nossas páginas. O Tribunal da Santa, olha o nome, da Santa Inquisição. Então, o outro que não concordava, fogueira. Já colocou alguém na fogueira? Já foi parar na fogueira alguma vez? Você tem buscado o equilíbrio, porque é uma balancinha. É uma balancinha. Tem buscado o equilíbrio entre a ortodoxia e a humildade? Ou porque você tem a opinião correta, você sobe na mesa? Tem buscado a humildade? Mesmo estando certo, mesmo estando correto, engolir. Ai, que fácil que é. Quando a gente está certo e tem que engolir. Mas é a humildade. Eu vou orar mais por aquela pessoa. Eu vou orar mais pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu colega de trabalho. Eu vou orar mais, porque não adianta ficar. Não adianta. Uma pessoa pode estar certa e ser humilde ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A minha oração para mim é que Deus me dê essa bênção. Que eu consiga estar certo e ser humilde ao mesmo tempo. E a minha oração por você também é essa. Que você seja uma pessoa que, certa, com a opinião correta, consiga também ser humilde. Ser humilde. Porque, meus irmãos, esse assunto é sério. Nós vivemos na cultura do ódio. O diferente tem que morrer. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. O diferente não tem que morrer.
O diferente tem a mesma dignidade que todos os outros. E é merecedor em sua vida e em sua dignidade de viver. Isso não significa que eu concorde, que levantemos a bandeira juntos, mas jamais eu, como discípulo de Jesus, posso tacar pedras nessa pessoa, ou tacar fogo nessa pessoa. Jamais. Quando Jesus esteve com a mulher flagrada em adultério, João 8, Jesus fez a pergunta para ela: onde é que estão os teus acusadores? Porque eu também não te condeno. E Jesus disse para ela: vai, toque a sua vida, mas não peque mais. Jesus concordou com ela? Legal, você está fazendo certo, é isso aí mesmo. Vai em frente, estou contigo, você é legal. Jesus disse isso? Não disse. Ele falou: o que você fez, não dá. Mas eu não te condeno. Não vou jogar pedras em você. Levante, retome a sua vida e não peque mais. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a sua graça um dia nos alcançou. E a dignidade de cada um de nós é fruto da operação da sua graça na nossa vida. Porque nós entregamos para Jesus o nosso pecado e Ele entregou para nós os seus méritos, as suas virtudes, de maneira que quando Deus nos olha, Ele nos vê filhos e filhas. Nós louvamos o Seu nome por isso. Nas nossas interações, Senhor, no nosso dia a dia, permita que nós sejamos pessoas graciosas, Senhor, e não pessoas acusadoras. Que o Senhor nos dê a possibilidade, a oportunidade de, em cada momento que abrirmos a boca, uma palavra graciosa seja compartilhada e alcance o coração de todos os nossos ouvintes. Nós queremos amar, Senhor. Ensine-nos a amar. Que todos os nossos gestos, Senhor, sejam gestos amorosos. E que com o amor nós possamos vencer. Que a nossa bandeira seja a bandeira do amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Passe em revista sobre a nossa vida. Tira, Senhor, o nosso pecado. As nossas dificuldades, Senhor, de relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, com o nosso próximo. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.